Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a disciplina do terceiro ano, a matéria do terceiro ano, semanas 3 e 4. Na aula passada a gente viu a semana 1 e 2, hoje é 3 e 4 do PET de Física de maio, da apostila de maio que vocês receberam aí do Estado. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre carga elétrica, sobre o início dessa parte de eletricidade, processo de eletrização. Agora nós vamos trabalhar com força elétrica e campo elétrico. A gente vai ver como que aquelas cargas, aquela eletricidade que a gente estudou na aula passada, causa forças, né? E como que essas forças interagem, como quantificá-las. E a gente vai trabalhar sobre o surgimento dessa força, é a teoria de campo elétrico, que a gente vai estudar também. Essa matéria de hoje tem um pouquinho a ver com matemática, porque a gente vai fazer algumas continhas, mas nada muito complicado, é só a equação está aqui montada, eu vou explicar o significado de cada termo da equação, mas é só uma equação, né, simples, e tem a ver com a química, porque a química também é o estudo de várias cargas elétricas ali que compõem os átomos, as moléculas e tal, os compostos. E essas interações elétricas é o que forma a base da química. Então vamos lá, gente. Ó, vamos entrar na matéria de orientações pedagógicas, é a nossa matéria. Lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb ela fala o seguinte: se a gente pegar duas cargas elétricas, né, pode ser duas positivas, duas negativas, uma positiva, uma negativa. É importante que sejam duas. Se a gente pegar duas cargas elétricas e colocar elas a uma certa distância uma da outra, vai aparecer uma força entre elas. Se elas tiverem o mesmo sinal, essa força vai ser de repulsão, vai uma para cada lado. Se elas forem de sinais contrários, essa força vai ser de atração, tá? E o E quanto que vai valer essa força? Essa força vai depender de uma constante K, que é a constante eletrostática do meio ali. Então, esse K aqui, ó, ele vai ser, se ele estiver no vácuo, vai ser um valor. Se estiver no ar, vai ser outro valor. Se estiver dentro da água, vai ser outro. Se tiver, sei lá, tiver isopor entre as cargas, aí vai ser outro valor. Cada meio vai ter um valor diferente. Vai depender do valor das duas cargas, aqui ó, carga Q1, carga Q2, vai depender das duas cargas. E vai depender, inversamente, do quadrado da distância entre elas, ou seja, se a distância entre elas for 1 metro, 1 ao quadrado, 1. Se a distância for 2 metros, 2 ao quadrado, 4. Então vai depender da distância entre elas ao quadrado. Aqui, essa constante K no vácuo tem esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 a 9, ou seja, de 9 bilhões de newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, tá? Não precisa preocupar muito com essas unidades não, que na hora de resolver os exercícios vai ser simples de ver elas, tá? Elas não vai ser muito complicado assim não. Vamos fazer uns exemplos aqui, ó, só para a gente dar uma olhadinha. Aqui, ó, duas cargas uma de menos 4 microcoulombs, outra de 8 microcoulombs. O que significa microcoulomb? Significa 1 milésimo de coulomb. Coulomb é a unidade do sistema internacional, né? Essas duas cargas tá aqui uma na posição 4, outra na posição 8. Você fazendo essa continha aqui, ó, você vai ter o K, que é esse K aqui, multiplica 4, 8 e a distância ao quadrado, qual é a distância? De 4 até 7, 3 centímetros, né? Ou seja, 0,03 metros. Fazendo essa conta, esse programa que já fez a conta para a gente deu 319,557 newtons. 319,557 newtons.
320 arredondando, né? O que vai acontecer se eu diminuir essa carga aqui pela metade? Vamos ver? Tava 8, foi para 4. Tava aqui, ó. No 8 tá 320. No 4 tá 160. Então, caiu pela metade. Tanto essa força quanto essa. As duas diminuíram. Não foi só da carga 2, não foi só da carga 1, foram as duas. E essas duas forças sempre vão ser iguais, porque elas são forças de ação e reação, né? Lembra lá, primeira lei de Newton, ação e reação? Pois é, esse aqui é um par ação e reação. Tá certo? Vamos voltar essa aqui para o 8. Se eu diminuir essa aqui pela metade, opa, aqui ó, em módulo, né? Pela metade, também vai cair pela metade a força. Vou voltar ela para menos 4. Ah, mas e essa aqui está negativa? O que significa? Vamos olhar aqui, ó. As duas forças estão multiplicando. Se uma for negativa e a outra positiva, menos com mais vai dar menos. Então o resultado aqui vai dar uma força negativa. Força negativa significa que elas estão se atraindo, ou seja, essa força vai apontar para o lado dessa, essa aqui vai apontar para o lado dessa, força de atração. E se aqui fosse, se fosse as duas positivas? Vamos ver o que acontece, ó. Mesmo módulo, só que agora as duas positivas. Você vai ter elas se afastando, né? Querendo se afastar, né? Uma apontando para cá, outra para lá. Mas continua o mesmo módulo aqui. Beleza? Então, vai depender da carga e vai depender do sinal da carga e vai depender dos módulos das duas cargas também. Tá certo? Se eu dobrar essa carga aqui, colocar ela, falei no 8. Dobrei também. Estava 320, agora está 640. Dobrei também o sinal das duas forças. Sempre igual. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, aqui, ó. Se uma das cargas for zero, a força eletrostática entre elas é zero. Por quê? Se uma aqui for zero, vai dar K vezes zero vezes a outra carga. Qualquer coisa vezes zero, zero. Tranquilo? Beleza, né? Vamos voltar aqui para o estado que estava original. E agora, vamos fazer um outro exercício aqui, que é o seguinte. A distância entre elas aqui está de 3 centímetros, né? 4, 5, 6, 7. 3 centímetros. Se eu dobrar essa distância, vou para 6 centímetros de distância, basta eu arredar para cá. 1, 2, 3 aqui. Dobrei a distância. O que aconteceu com a força? A força estava 320, caiu para 80 aqui, ó. Aqui 320, aqui 80. Ou seja, ela caiu para 1/4 do valor. 1/4. Por que foi para 1/4? Porque a distância aqui na fórmula está elevada ao quadrado. Então não é só a distância, é a distância ao quadrado. Então se eu afastei o dobro, se eu dobrei a distância, a força vai cair 1/4. Tá certo? Vamos lá. E se eu aproximar as cargas, deixar elas pela metade da distância, que está 3 centímetros de distância, vou colocar 1,5. Vai multiplicar por 4, né? Tava 320, vai para 100, vai para 1.100 cento e poucos, né? Então assim, aqui ó, 1.400 e tanto. Então eu dobrei, eu não multipliquei por 4 vezes, né? A distância. Então é assim que funciona. A distância ela está elevada ao quadrado. Tranquilo, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho o valor dessa constante dielétrica, constante eletrostática, de alguns meios materiais onde se você pode colocar a carga.
Aqui, ó, no vácuo ela vale 1, no ar é um pouquinho maior que 1, no Teflon 2.1, parafina 2.3, óleo de silicone 2.5, isopor 2.6, vai aumentando, ó, nylon, papel, quartzo, baquelite, vidro, neoprex, silício, água, titanato. Repare que todos esses meios aqui são meios isolantes. Você não tem condutores aqui. Por que você não tem condutores? Porque se você colocar duas cargas elétricas e colocar um condutor entre elas, essa carga vai fluir ali e vai se dispersar, né? Vai se anular. Então, ou vai se equilibrar de alguma forma. Então, não vai ter carga, força resultante ali fixa. Você precisa de um meio isolante para segurar essas cargas naquela posição, né? E repare também que o menor valor que tem aqui é o vácuo. Todos são maiores. O que significa? Que outros meios que não vácuo vai ter um valor maior aqui, então a força vai ser maior também. No vácuo é onde essas cargas apresentam menos força entre elas. Tá? Tranquilo, gente? Vamos lá. Agora a questão é, como que uma carga sabe que a outra está ali perto para exercer essa força nela sem encostar, né? Será que ela tem olho, essa carga, para enxergar de longe assim, né? Como que isso acontece? Como que acontece essa interação se elas não estão nem encostando? Aí entra o conceito de campo elétrico, né? O que diz o conceito de campo elétrico? Aqui está um errinho de digitação, faltando um espaço aqui. O campo elétrico ele é o seguinte, olha, quando você tem uma carga em volta dela, a teoria diz que existe uma alteração no espaço, né, uma mudança no espaço, que a gente chama de campo elétrico. O campo elétrico ele é maior que, ó, isso aqui é uma representação do campo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aí essas setinhas aqui indicam o sentido que a gente vê o campo, para onde o campo está apontando, né? E a intensidade da luz aqui, né, do branco indica a intensidade do campo, né? Aqui onde está mais claro significa campo elétrico forte, onde está mais escuro significa campo elétrico fraco. E a setinha indica para onde está apontando o campo elétrico. Ó. E se eu andar pela carga aqui, ela está vendo o campo elétrico, ele está sempre forte próximo da carga e está sempre apontando para longe da carga. Se eu tirar essa carga aqui e colocar uma carga negativa, aí o campo elétrico continua sendo mais forte perto da carga e fraco longe, só que agora o campo elétrico ele aponta na direção da carga, beleza? Por quê? Porque foi definido que, que o campo elétrico ele é nesse sentido. Poderia ser o contrário, mas é uma definição nossa de que é desse sentido. Se eu colocar duas cargas elétricas aqui, o que vai acontecer? O campo elétrico é forte perto delas, longe delas é fraco, e aqui entre elas é um somatório delas. Aqui, ó. Se eu colocar duas cargas aqui, olha só que legal. Eu vou ter que o campo elétrico ele aponta saindo de uma e indo para outra. Aqui, ó, saindo daqui e indo para cá. Saindo daqui e fazendo voltinho e vindo para cá. O campo elétrico ele sai da positiva e vai para a negativa. Aqui, olha, ele sai, vai passando por aqui, vem para cá, passando por aqui, vem para cá, por aqui, vem para cá. Ele é sempre assim, ele vai saindo de uma e indo para outra. Tá certo, gente?
E aqui eu posso ver, ó, o valor desse campo elétrico. Ó. Perto da positiva, ele é alto. Perto da negativa, também é alto, só que negativo, né? E aqui na parte mais escura entre as duas é mais baixo. Aqui na parte escura, longe das duas, também é baixinho. Tá certo? Se eu colocar esse sensor aqui, ó, que detecta aqui entre as duas, é mais alto do que nas outras. Do que do lado de cá. Mas aqui, ó, na mesma distância daqui, só que do lado de cá ele é mais baixo, tá vendo? Porque aqui tem influência das duas cargas, aqui mais só de uma. E aí o que acontece? Uma carga, ela sente o campo elétrico da outra. O campo elétrico entre elas não estão em contato uma com a outra, mas o campo elétrico das duas está em contato. Como o campo elétrico das duas está em contato e esse campo elétrico interage com a carga em si, aí elas conseguem perceber que uma é a presença da outra e assim que elas interagem. As cargas negativas sempre vão querer se mover, né? A força que vai agir entre elas é sempre no sentido contrário ao do campo magnético, ou seja, se o campo magnético está apontando para a direita, ela vai querer ir para a esquerda, por isso que ela vai sendo atraída para lá. E a da carga positiva é o contrário, ela vai para onde está apontando o campo elétrico. O campo elétrico está indo para lá, ela vai para lá. E onde ela vai passando, ela vai virando os campos. Por isso que cargas de sinais opostos vão acabar se atraindo. Cargas de mesmo sinal, por exemplo, ficar duas positivas aqui, elas vão se repelir. Por quê? Essa aqui, ó, ela vai querer, vamos colocar elas próximas aqui, ela vai querer ir sempre no sentido de onde o campo fica mais fraco. Para onde o campo fica mais fraco? Ó, aqui o campo está de 39, aqui o campo está de 22. Então ela vai querer vir para cá. E essa aqui vai querer ir para lá. Então elas vão acabar se repelindo. Beleza? E aí vamos lá. Ó. O campo elétrico é dado por essa equação aqui. K, que é o mesmo K de lá, é igual a Q sobre D ao quadrado. Se eu for olhar, então o campo elétrico de uma carga é igual ao Q, é o K, o Q da outra carga, não, o Q é dela mesma dividido por D ao quadrado. Então cada carga vai ter esse campo elétrico. Essa distância aqui é onde eu coloco o meu sensor, né? É onde eu coloco esse sensor aqui. Beleza, gente? Porque o campo elétrico ele é intenso perto da carga e fraco longe. Vai caindo com distância ao quadrado. Tá? É assim que dá. E aí, como que eu relaciono esse campo elétrico com a força? Com essa força aqui. Veja bem. Ó, essa força, se eu tampar aqui esse Q2, deixar só essa parte de cada equação, ó, veja que vai sobrar a equação do campo elétrico, né? Então, a força é igual ao campo elétrico vezes a outra carga, vezes a carga que eu coloquei ali perto. Beleza? Então, força é igual a campo vezes carga. Então, o meu campo, né, fazendo ali uma trocazinha de equação, eu vou ter que a força é igual ao... Não, o campo é igual a força sobre carga. Né? Campo é igual a força sobre carga. Ou então força é igual a campo vezes carga. Tranquilo, gente? Então, para terminar, vamos fazer uma atividade aqui. Aqui, ó, abaixo há valores fictícios de cargas elétricas, distância entre elas e constantes eletrostáticas. Em cada caso, calcule a força, o módulo da força de interação elétrica e afirme se é de atração ou de repulsão. Vamos lá, gente. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá, gente, ó. O exercício é esse aqui, né? Eu tenho aqui as cargas Q1, carga Q2,
a distância entre elas, carga Q1, carga Q2, a distância entre elas e a constante dielétrica do meio onde elas estão, tá? Essa constante dielétrica aqui, cada um é de um valor, então, ou seja, elas estão em meios diferentes. Como que eu faço isso? Eu vou pegar, como é que eu calculo aquela distância que está sobrando ali? Vamos lá, eu vou pegar primeiro essa borracha, vou apagar essa parte aqui, para que eu vou precisar desse espaço aqui. A primeira coisa que eu faço é lembrar daquela fórmula. Eu vou ter que pegar essa fórmula aqui, né, da força elétrica, K igual a Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Eu vou pegar essa fórmula, que se chama lei de Coulomb, essa fórmula aqui é da lei de Coulomb, e vou colocar ela aqui. Eu vou usar ela muito, tá certo? E aí vamos lá, ó. Se eu sei que a força é igual a isso, essa fórmula, basta eu jogar os valores na fórmula. Vamos resolver então a letra A. A minha força elétrica vai ser igual a... Qual que é o valor de K na letra A? 10. Beleza? Qual que é o valor do Q1 na letra A? Menos 8. Menos 8. Qual que é o valor do Q2 na letra A? 8. E tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, vou colocar assim. Tudo isso aqui dividido por qual que é o valor da distância da letra A? 4. Só que vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, 16, não é isso? Vamos lá. Quanto que dá, né? 4 vezes 4, 16. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso aqui? Fazendo essa continha, a gente vai achar que é de menos 40 newtons. Menos 40 newtons. Porque aqui está tudo no sistema internacional, ó. Coulomb, Coulomb, metro, Newton por Coulomb quadrado, Coulomb Newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Vai dar menos 40 newtons. Então, na letra A, a resposta vai ser 40 newtons. Ah, por que eu não escrevi menos 40? Eu escrevi só 40 e não menos 40. Porque aqui em cima, olha só, tá pedindo o quê? Em cada caso, calcule o módulo da força. Módulo da força. Módulo da força é a força, é só o valor sem o sinal, né? Então, módulo é 40. A força é de menos 40. O módulo é 40. E pergunte se ela é de atração ou de repulsão. Essa força é de tração ou de repulsão? Quando dá negativo, significa que é de atração. Vamos lá. A atração. Atração. Na letra A, a gente tem uma força de 40 de atração. Deu negativo, por quê? Porque uma é positiva, né, e a outra é negativa. Sinais opostos se atraem. Então, sempre que é 40, sempre que é sinais opostos, vai dar negativa. Então, ela é sempre de atração. Vamos resolver uma de mesmos sinais. Aqui, por exemplo, a letra C, as duas são positivas. Vamos ver, ó. A fórmula já está aqui. Então, na equação, basta a gente mexer nos valores de novo. Qual que é o meu K da letra C? O meu K é de 3. Qual que é o meu Q1? O Q1 é de 5. E o meu Q2 é de 6. E a minha distância? Qual que é na letra C? A minha distância é de 3. Só que na fórmula aqui está ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 3, 9, não é isso? Beleza. Fazendo essa continha aqui, quanto que vai dar? Vai dar 10
newtons, não é isso, gente? 10 newtons. Só que positivos, né? Vai dar 10 newtons. Qual que é a resposta, então, da letra C? A letra C é de 10 newtons. Atração ou repulsão? Deu positivo, né? Então significa de repulsão. As duas estão se repelindo. Vai uma para um lado, a outra para o outro. Ah, e se eu tiver duas negativas? Vamos ver aqui onde que tem duas negativas. Aqui na letra D de dado. Ó. A letra D de dado é duas negativas. Vamos fazer ela? Vamos lá. Substitui a mesma fórmula, essa aqui. Qual que é o Q? O K da letra D. K da letra D é 7. Vamos lá, 7 vezes. Quanto que dá? Qual que é a Q1 da letra D? Q1 é menos 14. Menos 14. E o Q2 da letra D? Q2 da letra D é menos 2. Menos 2. E a distância? A distância é 7. Quanto que é 7 ao quadrado? 7 vezes 7, 49, não é isso? 49. Fazendo essa continha aí, vai dar quanto? Ó? 7 vezes menos 14 vezes menos 2 vezes 49. Vai dar 9. Vai dar 4 newtons, não é isso? Resposta 4 newtons. Resposta 4 newtons. De atração ou repulsão? Vamos ver, ó. O 7 é positivo. Vezes um número negativo vai dar negativo. Vezes outro negativo vai dar positivo. Dividido por um positivo continua sendo positivo. Então, aqui vai dar negativo. Vai dar positivo também, 4 newtons. Resposta, então, da letra D é de 4 newtons de... Quando dá positivo, ela é repulsão, né? Repulsão. E assim, gente, vocês vão resolvendo aqui todas as letras, uma a uma, beleza? Lembrando, quem estiver com o PET impresso, pode resolver dessa forma que eu fiz aqui, ó. Colocar na frente mesmo aqui a resposta, igual eu estou fazendo. Quem estiver fazendo pelo caderno, não precisa copiar esse tanto de coisa aqui não. Se você estiver fazendo pelo caderno, eu vou fazer um quadrinho aqui, ó, para dar o exemplo de como que você vai fazer no caderno, tá? Você vai lá, você já identificou qual que é a apostila que você está fazendo, tá? E qual semana. Então você vai colocar número 1. E aí você vai depois, embaixo do número 1, você vai fazer assim, ó. Usando a equação. Aí você vai pegar essa. Você vai pegar essa equação aqui. Tal. Aí você vai escrever assim. Usando a equação tal, obtemos. Você pode escrever isso aqui com as suas palavras, né? Eu usei a equação tal para obter tal. Eu fiz a conta usando a fórmula tal. Você pode escrever com as suas palavras isso. Eu só estou dando um exemplo. Usando a equação tal, obtemos. Aí aqui embaixo você escreve aqui, ó. Letra A, 40 newtons de atração. Letra B, você escreve ali a resposta. Pananã, pananã, pananã. Letra C, 10 newtons de repulsão. Letra D, 4 newtons de repulsão. Letra E, aí você escreve lá a resposta da E. Letra F, escreve a resposta da F. E assim vai, tá? Você não precisa copiar a pergunta.
Não precisa. Você só copia a resolução e a resposta. Beleza, gente? Então, com isso a gente termina a aula de hoje, tá? Lembrando que tem aqui esse número 1 até a letra J, tem o número 2 e o número 3 para fazer. Todos aqui vão até a letra J também, tá? Façam esses exercícios, encaminhem para mim, pode ser lá pelo Classroom ou por e-mail, tá ok? Podem mandar por e-mail também, o mais rápido possível. Anotem as suas dúvidas para que a gente tenha assunto para a aula, né? Para aula online, ao vivo, para nossa live. Essa live vai ser para tirar dúvidas, fazer alguns exercícios. Então, assim, se vocês não tiverem dúvidas, se vocês não tiverem estudado para ter dúvidas, a gente não vai ter assunto para a aula. Então, estudem, tá bom, gente? E anotem as dúvidas. Então, tchau, até mais.